Agora, gente, mudando um pouquinho agora a linha, mas já apresentando uma outra abordagem, aquilo que a gente falou no início do programa, né? O intuito é o quê? Vamos abrir um leque. Então, se eu não tá legal aqui, vamos para outro canto. Não tá legal aqui, vamos para outro canto. Então, assim, como o intuito é esse, né? Eu falei um pouquinho sobre a minha área, que é a constelação. Lili falou um pouquinho, Eliane Passos, né, gente? Para chamar de Lili aqui, a psicóloga, não é a minha comadre que está aqui, é a psicóloga Eliane Passos, falou sobre a Gestalt, terapia, né? Agora a gente vai receber a Karina Rocha, que também é uma querida já, uma parceira nossa. E ela vai falar também sobre a linha que ela trabalha. Então, eu vou deixar com ela agora, tá bom? Bem-vinda, Karina. Olha, gente, muito obrigada, Daniele, por estar aqui hoje. Obrigada, Lili, minha amiga Eliane Passos, que se formou comigo também na época, por esse convite, né? Então, é muito prazer, gente, por estar recebendo vocês, ou vocês me recebendo na casa de vocês, né? Bom, eu vou falar sobre perdas e luto, que é a minha especialização. Dentro dessa abordagem, eu achei interessante o tema, desilusões, minha ilusão, minha realidade. Eu achei fantástico. Por quê? Porque nós vemos isso demais no processo de perdas e luto. E o que vem a ser esse processo de perdas e luto? As pessoas acham que eu só trabalho com luto por morte. Então, se morreu alguém, vamos buscar a Karina Rocha, que trabalha com perdas e luto. Mas eu quero deixar claro aqui, gente, que essas perdas, elas acontecem ao longo da vida. E com isso, elas vão gerar desilusões. Por quê? Porque por trás de cada desilusão, tem uma ilusão que foi criada. E o que é uma ilusão? A ilusão é uma fantasia que eu criei de acordo com aquela realidade. Por exemplo, eu costumo dizer que, às vezes, a dor de um casal que se separa, ela é tão forte quanto a dor de alguém que perdeu alguém pelo luto de fato, pela morte real, tá? Ou seja, a separação, ela é uma morte simbólica, tá? A morte real é uma perda real. Então, quando esses casais eles chegam, por exemplo, no nosso consultório, né? Eles vêm trazendo uma série de fantasias que eles criaram ao longo de todo o seu namoro. Então, é aquela coisa, né? Eu costumo brincar que a frustração ela vem muito quando você vê um sapo, né? Veste esse sapo de príncipe e se casa com ele. Na verdade, ele não era um príncipe, ele sempre foi um sapo. Mas o que você fez? Você criou fantasias criou expectativas em cima desse sapo, dessa pessoa com a qual você escolheu e fantasiou que ele era um príncipe. E aí, consequentemente, essas fantasias elas vão gerar várias ilusões. E essas ilusões vão trazer o quê? Várias desilusões. Por exemplo, eu me caso com um sapo, né, que é extremamente chato. Ele não gosta de sair de casa, ele fica o tempo todo com o controle do aparelho da televisão na mão, né? Não dá atenção, não lembra as datas comemorativas, mas qual é a minha ilusão? Qual é a minha fantasia? É de que quando eu me casasse com ele, ele iria se transformar pelo amor que ele sente por mim. Gente, isso não é real. Por quê? Porque, na verdade, a essência dele, a personalidade dele, ela já foi demonstrada para você. Será que ele está errado nas atitudes dele de pegar o controle e assistir a televisão? De forma alguma. Porque quando você comprou este pacote do sapo, você já sabia que ele fazia isso. Só que você criou uma expectativa, você criou uma ilusão de que com seu amor ele se transformaria. Logo, você vai ter uma desilusão formada, ok? Então, essa visão dentro da perdas e luto. Perda e luto é tudo aquilo, a gente vive vários processos de perda, obrigada. A gente vive vários processos de perda ao longo da nossa vida. E com isso, nós temos que elaborar vários e diversos lutos. Eu costumo dizer que a maior perda que nós temos é a morte. Ela é o ápice, tá? Mas, ao longo da nossa vida, nós perdemos emprego, nós fazemos mudanças, nós terminamos relacionamentos, nós finalizamos amizades.
A gente sai, os filhos saem da casa dos pais porque vão seguir as suas vidas, né? Você conclui a sua faculdade, todo esse processo de mudança em que tem que largar, tem que deixar o velho, que é o seu passado, né? Você tem que largar o velho para agarrar o quê? O novo. E esse processo, no fato de perdas e luto, ele é muito forte. Porque quando você... Qual é o problema? Devido às fantasias que você criou, as ilusões que você criou também na sua fantasia, vêm as desilusões. E aí, vou explicar no contexto de morte, por exemplo. Qual é a nossa maior certeza que nós temos? Que nós somos seres mortais, ou seja, nós nascemos, logo nós vamos morrer. Gente, isso é uma certeza absoluta que nós temos, o resto a gente não sabe. Você não sabe se você vai virar advogado, você não sabe nem se você vai chegar à fase adulta, enfim. Você não sabe quantas doenças você vai ter ao longo da sua vida. Ou seja, a única certeza que nós temos é de que nós nascemos e de que nós morremos. O resto, a gente vai vivendo. Tá? Agora, qual é a maior ilusão que está por trás do processo de perda e luto e que faz com que esse processo se transforme num processo que eu considero, porque eu sou psicanalista, então eu falo realmente de luto patológico. Luto complicado para mim não funciona, tá? Funciona em algumas situações, mas para mim é patológico mesmo, patologizante. Quando acontece isso? Por exemplo, você tem a ilusão, todo ser humano, por trás da certeza de saber que vai morrer, ele cria uma ilusão de que ele é imortal. E pior, porque o pior medo que a gente tem não é de morrer, mas sim perder as pessoas que a gente ama. Então, qual a ilusão que você também alimenta ao longo do seu processo de vida? É de que as pessoas que você ama são eternos, os pais são eternos, os filhos são eternos, os cônjuges são eternos, quando na verdade nós não temos certeza disso. Então, com base nessa imortalidade, que é uma ilusão que nós criamos inconscientemente, porque lógico, eu sei que eu não sou Highlander, mas eu vivo como se fosse. E acredito que os meus também são, né? Então, essa ilusão é criada. E o que acontece quando a pessoa morre, por exemplo? Vamos supor, um cônjuge morre. Você entra num processo absurdo de negação, de fuga, de barganha, que são os processos, são as fases que nós chamamos as fases do luto, de raiva, revolta, depressão, né? E eu não falo em aceitação porque eu acho que ninguém aceita a morte, ok? Muito menos perder alguém que se ama, mas eu acredito que a gente ressignifique sim, ou seja, a gente crie novos significados. Então, nesse processo, onde houve essa perda, onde houve a desilusão de ter perdido esse ser amado, esse objeto de amor, né? Na relação da psicanálise, na relação objetal, então nós temos esse objeto de amor e esse objeto é perdido. Então, eu me frustro. Por quê? Porque existiam várias ilusões que eu criei, no caso da morte, de que nós somos imortais. Só que essa pessoa morreu. E aí nós vamos entrar num processo de desilusão absurdo, o que dificulta muitas vezes o processo. Então eu costumo dizer que a fantasia, ela é o oposto da nossa realidade. Eu falo também que dentro, por exemplo, nós passamos a vida inteira olhando de fora para dentro, ou seja, o mundo nos dita as regras, mas nunca de dentro para fora. Então, como eu não me conheço e entro num processo de perda, né? Nesse processo de desilusão, ou seja, perda daquilo que eu acreditava, das fantasias que eu criei, então, quanto mais eu tenho essa dificuldade, quanto mais distante eu sou de mim mesmo, quanto menos eu me conheço, quanto menos eu me analiso, quanto menos eu tenho esse processo de saber o que eu sou, mais distante eu fico. Por quê? Porque dentro de perdas e luto, gente, dois processos acontecem imediatamente quando isso ocorre. Primeiro é a despersonalização, é você não saber mais quem você era. E muitas vezes essa pessoa não sabe mais quem era, mas ela também já não sabia antes, tá? Então tem isso, mas há uma despersonalização, ou seja, não sei mais quem eu sou. Aliás, eu não sei nem se eu sou, né? E a segunda é a desestruturação, tá? Então, tudo isso, gente, baseado, ou seja, quanto mais distante você fica
da realidade, quanto mais difícil é para você enfrentar a realidade das coisas que acontecem na sua vida, mais fantasias você tem tendência a criar. E mais ilusões você vai construir e, obviamente, mais desilusões você vai trazer ao longo do seu processo de vida. Gente, eu tô apaixonada aqui. Tô apaixonada. Essa mulher fala bem demais mesmo, viu? Obrigada. Vai ser minha parceira, né? Em Perdas e Luto com Constelação Familiar. Pronto, hein, ninguém segura essa mulherada, não, viu? Muito obrigada, gente, Daniele. Que tema interessante, né? Você sabe que há alguns anos atrás houve uma perda muito grande na minha família. E eu busquei tanto aqui em Brasília terapia relacionada a isso, de perda, de luto, sabe? E eu lembro que eu achei um grupo só, e não era exatamente sobre o luto. Chamava Solteiros Novamente. Gente, ajudou tanto esse meu familiar. Até hoje, assim, eu acho que ele é muito grato a isso, né? Mas luto eu não achei, eu achei só em São Paulo. E aí, quando a Eliane Passos, né, me falou, eu até falei, uai, e tem já aqui em Brasília, né? E olha só que profissional, né, gente? É um tema, assim, que é muito necessário. Dentro da constelação familiar, eu vejo uma quantidade imensa de pessoas que a vida não flui porque eles estão conectados com energias de morte, inconscientemente. Por que isso? Porque não viveu o luto. Então, se eu não vivo o luto por completo, a energia da morte ainda fica no meu sistema. E aí ela vai se repetindo. E aí, se eu tenho movimentos de morte, eu não tenho movimentos de vida. Então, o que seriam movimentos de morte na constelação? Desânimo. Não é movimento de vida. Eu me movimento na vida caminhando para a morte. Depressão, a minha carreira não flui, né? E tudo isso tem uma energia de morte ali por trás. Eu brinco sempre com o pessoal que para o meu carro, ele sair daqui e chegar ali, eu preciso de um combustível. Álcool, gasolina, óleo diesel, eu preciso, né? A mesma coisa para eu me movimentar na vida. Então, para eu, por exemplo, me movimentar rumo a uma depressão, tem que ter uma energia ali. Qual que é o combustível, muitas vezes, né? Muitas vezes o combustível é o quê? Um luto não vivido. Então, eu acabei de receber uma notícia de uma morte que a minha colega falava, nossa, não, a gente está tentando tirar a mãe de perto e tal. Eu falei, não tira. Deixa ela viver, gente, é para sentir. Deixa ela chorar, viver Deixa o chorar, seu luto, né? Sim. E é exatamente essa questão que eu queria colocar para a nossa especialista em luto, né? Como é que essa questão mesmo? O olhar da constelação é aceitar a vida tal qual ela é. Então, é necessário realmente chorar o luto mesmo. Como é que é isso? Para você que é especialista, sabe bem melhor do que eu, como é que é isso? Então, vamos lá. Daniele, uma coisa interessante que eu queria colocar, eu não vim parar nessa abordagem, não me transformei em especialista de perdas e luto à toa. Em 2011, eu perdi meu marido de infarto fulminante aos 43 anos, no dia do meu aniversário. Então, assim, eu assisti tudo, o que foi horrível. Eu acredito que, pelo menos assim, o que eu conheço dos institutos dos quais eu estudei, Dr. Franklin Santana, ninguém vai parar na abordagem de perdas e luto à toa, né? Tem sempre uma história por trás. E como você, eu também fiquei perdida. Como é que eu não sabia? Eu queria que alguém chegasse para mim e falasse assim, olha, Karina, o que você está sentindo é normal, chore. Porque gente, o luto, para quem não sabe, ele tem um tabu social tão grande que é interessante. Tanto que tem um site super legal que se chama Vamos Falar Sobre Luto. Tá? Vocês podem pesquisar, ele não é meu, tá? Mas ele é super interessante, chama-se Vamos Falar Sobre Luto. E lá tem as 10 frases, por exemplo, que é proibido para você falar em quem está passando por um processo de luto. Por exemplo, nossa, já passou tanto tempo, você ainda não superou? Ou então, nossa, gente, vai para o enterro, né? Vai para o velório ali, e está lá, vamos supor, a esposa ou a mãe do filho, e ela está lá conversando, recebendo as pessoas. Aí as pessoas falam assim, nossa, como ela reagiu bem, ela está reagindo super bem. Eu acredito que para ela vai ser fácil. Gente, ela não está reagindo bem, ela está em estado de choque. Alô? A pessoa está em fuga, ela está em negação.
Entende? Ela não está bem porque ela ainda não entendeu a psique. Imagina uma bomba de Hiroshima jogada dentro de você e você, nesse pedacinho de corpo que nós somos, a implosão que isso causa. A nossa psique, ela tem uma necessidade de assimilar essa informação. Só que se ela fizer de uma vez, a pessoa morre junto com a outra. Ou seja, na hora que for para o enterro, já entra no caixão e vai junto. Porque a dor, ela é abissal, não tem explicação essa dor. É uma dor que, e eu vejo isso nos meus pacientes, eu atendo muitas mães que perderam filhos, atendo cônjuges um que perdeu o outro, atendo filhos que perderam pais, irmãos, enfim, eu tenho muitos pacientes de luto por morte, que é o que eu realmente sou, é o que eu gosto de trabalhar de fato. Justamente porque não tem quase pessoas e justamente porque eu acho extremamente importante eu dizer isso a eles. O que você está sentindo é plenamente normal, Daniele. Então, é chegar para essa mãe e falar assim, olha, você agora chore tudo o que você tiver que chorar. Eu tenho uma paciente, eu quero até mandar um beijo para as minhas pacientes, duas em especial, que é a Hermione e a Rosana. Especialmente para a Rosana. A Rosana é uma paciente extremamente, eu acho ela fantástica. O processo dela mental é uma coisa assim que eu fico assim abismada. E ela perdeu o filho assassinado recentemente. E a Rosana, ela chega em consultório e fala assim para mim, Karina, meu marido fica chocado com as coisas que eu falo. Eu não tenho vontade mais de nada. Agora também, se eu disser, eu falo também, eu não fico guardando as coisas para mim. Por que isso, gente? Porque quando a pessoa vive essa dor tão absurda, enfrenta esse processo tão doloroso, as coisas passam, aquilo que tinha valor, coisas pequenas, deixam de ser. Entende? Então, faz parte do processo. Ela vai continuar assim? Pode ser, gente. Tem gente que fica mais agressiva, faz parte do processo de luto. A agressividade, a fuga, a negação, a barganha ou negociação, a depressão, mas não a tristeza. Gente, tristeza não é depressão. Tristeza é um estágio normal. A depressão é aquela melancolia da qual a pessoa não consegue se livrar, ok? Eu costumo dizer que o processo de perda e luto, ele dura, o que a gente considera luto saudável, eu quero saber o que é isso, que até hoje eu não entendi muito bem, mas, porque eu acho que nenhum luto é saudável, tá, gente? Mas, assim, vamos dentro da expectativa do que seja saudável, ele dura até 2 anos. Mas eu costumo dizer, Daniele, que o luto de uma mãe, ele é eterno. Nenhuma mãe foi preparada para enterrar seu filho, muito pelo contrário. Nós, mães, um beijo Guilherme, um beijo Vitor, meus amores de mãe, nós, mães, nos preparamos para sermos enterradas pelos nossos filhos e não enterrarmos os nossos filhos. Percebe? Então, é um processo extremamente traumático e doloroso. Aí você vai chegar para essa mãe e vai falar assim, olha, já deu, tá bom, você já chorou o suficiente? Não pode, gente. O luto tem que ser respeitado. Vamos parar. Eu, inclusive, sugiro para você, Daniele, que traga esse assunto e a Liane Passos junto, para a gente falar sobre morte, perdas e morte. Realmente o luto de fato. Vou dizer por quê. Porque é um tabu tão grande. Você já viu aquele negócio de espalha a rodinha? Se tiver uma conversa aqui, vamos supor, aí alguém comenta assim, nossa, gente, fulano morreu. Menino, não dá 5 minutos, não fica ninguém. Aliás, fica um por educação, para ouvir o outro. O resto vai embora. Então, existe um tabu muito grande. Só que as pessoas, nós, Daniele, não só as pessoas, nós precisamos nos educar para a morte. Nossa, realmente. Olha, sugestão anotadíssima. E com certeza a gente vai retornar com esse tema, né, gente? As convidadas não tem nem o que dizer, né? Falei para vocês que elas eram boas, né? Eu queria só mandar um beijo para minha querida Jana, minha amiga, há muito tempo que está acompanhando o programa. Beijo, Jana. Obrigada, viu? Lili também já mandou um beijinho aqui para ela. Beijo, Jana. Obrigada. Que é nossa amiga há muito tempo. Também agradecer ao Lélio. Diz que o programa está a 10. Que bom, Lélio. Que bom que você está gostando. Eu estou adorando, estou aprendendo muito aqui. E só alguns avisos, tá? O nosso programa, hoje, de estreia, ele está sendo esse horário, de 19 às 20. Mas o programa fixo mesmo, todas as segundas-feiras, vai ser de 21 às 22 horas. Logo depois do programa do Hildo e do Túlio, né? Inclusive, daqui a pouquinho, eles estão chegando aí com muito mais coisa para a gente, né? Outra coisa, durante a semana, a gente vai colocando aqui os vídeos no YouTube, tá? O canal
no YouTube, é Daniele Leão, e aí a gente vai colocando esses vídeos lá. Já passando a questão dos contatos, às vezes vocês assistiram, fala, puxa, ia ser legal fulano ver esse vídeo, mas ele não está assistindo. Então, durante a semana, a gente vai colocando os vídeos ali, tá? É Daniele Leão, tá bom? Para quem quiser acompanhar o meu trabalho, eu sou consteladora familiar, e quiser também acompanhar os detalhes sobre o próximo programa, o site é danieleleão.com.br. Leão o bicho, tá, gente? Não é leal, não. Sem o tio. danieleleão.com.br, tá bom? Também tem a fanpage, que é Daniele Leão Constelação Familiar, tá ok? Eu vou passar agora o meu contato do WhatsApp, se alguém quiser mandar alguma coisa para a gente aqui, pode mandar, tá? É 996534100, repetindo, 996534100. E agora eu vou pedir para as meninas passarem os contatos, né? O DDD é 61, tá, gente? Passarem os contatos dela. A Eliane Passos, que ela é psicóloga clínica e é especialista em gestalt terapia. Vocês viram que ela tem um grande gabarito, né? Eu sou testemunha da caminhada dela. Vou pedir para ela passar agora os contatos dela e depois a gente pede para a Karina. Lili? Então, meus queridos, agora aqui em Brasília, né, o DDD 61, a gente tem que colocar o 9 antes do celular. Então, 981249014. O meu consultório fica na Asa Sul. E qualquer coisa que vocês precisarem, né, entre em contato e eu vou tentar ajudá-los, acolhê-los, como a gente diz na Gestalt Terapia. Obrigada. Agora a nossa amiga Karina. Karina, passa para a gente os contatos, por favor. Então, vamos lá, gente. Bom, eu trabalho no Centro Humanos, tá? O Centro Humanos do Brasília Rádio Center. Lá eu atendo casos de perdas e luto. Então, se você souber de alguém que precise, encaminhe, marque, ligue. E o meu contato, eu faço contato direto. Perda e luto, para mim, tem prioridade máxima, ok? Então, DDD 61, porque nós estamos em Brasília, né? Então, é 991518389, ok? Pode me ligar e mandar o WhatsApp e vamos embora, gente. Trabalhar perdas e luto, porque é extremamente necessário. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O Cleiton, ele está lá na Bahia, acompanhando a gente. Obrigada, Cleiton. E como ele está na Bahia, tem gente de Minas, né? Como é que é? Vocês conseguem fazer um atendimento à distância ou não? Como é que é? Lili, me responde. Olha, hoje o nosso conselho, tanto o federal quanto o regional, já tem o que a gente chama de atendimento virtual, online, né? Uhum. Feito via Skype, ou outra fonte, né? Que dê para a gente conversar ali com a Câmara. Isso é possível, sim, tá? Aí é um acordo entre terapeuta e paciente, de horário, que forma que você quer usar, né? Eu estou falando Skype aqui, é o que me veio à mente agora. Mas se você tem outra forma da gente estar se comunicando via internet, isso é possível, sim, tá? Ai, que legal. Karina, para você acha que seria possível também? Sim, muito possível. Lá no Centro Humanos, nós trabalhamos com chama-se psicologia online, né? Então, tem um canal onde a pessoa ela entra no site, ela se inscreve, ela marca a sessão, entendeu? Então, tem todo um processo. É autorizado, nós temos o selo, né, que é necessário, que como a Liane Passos falou, é necessário ter o selo de certificação do CRP online, ok? Ai, que ótimo, gente. Eu queria só, agora mandando mais um beijo para uma colega, Cirlei. Cirlei, beijo para você, viu? Obrigada por você estar acompanhando. Tá bom? Minha colega de trabalho, gente. Daniele, eu posso só fazer uma colocação? Claro. Você falou uma coisa interessante. Você falou das canções psicológicas, que são aquilo que as pessoas ficam repetindo sem parar. Eu quero deixar claro, gente, que essa canção psicológica ela é uma constante no processo de luto. Por quê? Porque é necessário a pessoa repetir várias vezes, contar diversas, milhões de vezes essa história para que ela possa elaborar essa história. Então, quanto mais ela ouve, mais aquilo vai se tornando real para ela. Olha só que interessante, é um outro olhar sobre essa canção. Né? Uma outra visão, interessante mesmo. É por isso que eu acho legal a gente abrir essa questão, essas linhas. Porque, às vezes, a pessoa chega na constelação e não se adapta. Ou ela chega numa terapia tradicional e não pega ela. Fala, não me pegou. Né? A gente estava conversando até sobre isso ali no iniciozinho. Né?
E aí o nosso ego ele vai se sentir incomodado, vai dizer, nossa, fulano não gostou da constelação. Cara, não tem a ver com você não, ô terapeuta. Desce um pouquinho. O pastor, o padre, ou sei lá, o quê, presidente da ordem filosófica. Não tem a ver com você. Não tem a ver comigo, Daniele, se a outra pessoa não se adaptou. Tem a ver com a né? pessoa. Qual o problema dela não gostar, não se adaptar aqui e ir para ali? É para isso que existem tantas linhas, né? A gente tem tanta gente aqui acompanhando, gente. Olha só que delícia. Um beijo, hein? Obrigada. Olha, a Bílio, né? A Alessandra, olha, Ana Silva, tem tanta gente. Estou muito feliz, viu, gente? Dila, estou vendo aqui, olha, tá ótima a nossa audiência aqui. Eu queria agradecer a todos vocês. Olha, a gente está muito feliz com esse início desse programa aí. Eu espero que dê tudo certo. Eu acho que esse início, quando ele começa bem assim, ele já diz muita coisa. Já vem com uma energia gostosa, né? E eu acho que foi uma ótima escolha, que na verdade acho que não foi uma escolha. Eu acho que eu recebi, né, do universo esse presente de estar com essas duas aqui. Que eu aprendi muito, não sei vocês, mas eu aprendi bastante mesmo. Muito bom. E agora, só para a gente finalizar um pouquinho, eu vou deixar elas falarem umas palavras finais, e aí a gente finaliza o programa. Mas, desde já, muito obrigada por tudo, viu, gente? Bom, eu que agradeço pelo convite, e mais ainda na sua estreia, né? Acho que, quando você fala a gente está com uma busca, uma caminhada parecida, no sentido de que está fazendo sentido aquilo que nós estamos aprendendo, aquilo que nós estamos buscando, né? E buscando o quê, gente? Ser melhor. Então, o que eu tenho para dizer para você que está aí do outro lado me escutando é que busque escutar a sua voz interior. Busque aquilo que faz mais sentido na sua vida. Seja a melhor versão que você tem dentro de você. Isso é fácil? A partir do momento que você permite-se olhar para dentro, permite acessar aquilo que há de mais puro e sincero dentro de você. Aí você consegue externar isso, consegue melhorar a sua segurança e logo, por consequência, melhorar a sua autoestima. Ótimo. Aí nós vamos ter o quê, Dani? Uma mudança de hábitos. A mudança de hábitos nos leva a mudanças de ações. E aí, se eu mudo a minha ação, eu vou ter o quê? Resultados diferentes. Então, faça a diferença na sua vida. Só você é capaz de fazer isso por você. Obrigada, Lili. Obrigada mesmo. Ótimas palavras, né, gente? Karina. Bom, gente, eu queria agradecer, quero mandar um beijo para minha mãe, para o meu pai, claro, né? Sou filha única, tenho que mandar beijo para a mamãe e para o papai. Então, assim, eu quero dizer para você que não desista, tá? Assim como eu me perdi, porque a dor de perder alguém que se ama é gigante, você não está preparado, pode ter certeza disso. É um baque enorme, mas junte-se, se permita, trabalhe-se, busque ajuda, pegue a mão de alguém, porque é extremamente possível. Você vê, eu vivi um processo de luto extremamente difícil, extremamente complicado, ressignifiquei com a ajuda de todas as pessoas que me amam, né? E hoje eu estou aqui, ajudando pessoas. Eu costumo dizer que a psicologia, para mim, ela não é uma profissão, em si, uma missão de vida. Então, faça isso também. Não perca as esperanças. Eu sei que no processo de perda e luto, a gente se desilude, a gente se desestrutura, mas tem como você resgatar tudo isso e acreditar em você mesmo. Eu quero agradecer também a Daniele, linda, maravilhosa. Muito, muito obrigada por ter me convidado para estar aqui. Eu estou muito, muito feliz. E a minha amiga Eliane, né? Eu que um agradeço. beijo enorme. E assim, muito, muito obrigada, gente. A todos vocês que estão acompanhando a gente. Quem quiser saber e conversar, pode procurar. Nós estamos, né, Lili, esperando. Com certeza. Ótimo. Gente, agora acabou, né, a nossa estreia. Semana que vem, 21 horas, a gente está aqui, toda segunda, de 21 às 22 agora. E agora vem o nosso amigo Túlio e o Rildo com o programa Acalento. Hoje o tema vai ser muito legal também, ó. Relações fragilizadas, como reforçá-las. Olha que tema lindo, gente. Então, um beijo para vocês e até semana que vem, tá bom?